A gente está construindo, eu quero saber o que está rolando no mundo das instalações elétricas. Tem a Expo Elétrica. Expo Elétrica. Pronto, é ali que você tem que ir. Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar em eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. Eu sou o Hilton Moreno, da revista Potência e da Expo Elétrica. Hoje o nosso podcast tem um convidado especial e olha, com certeza você conhece, e vou explorar o máximo aqui do Hilton para que a gente tenha algumas coisas, inclusive falar bastante da Expo Elétrica, pode ser? Opa, vamos lá, bora lá. Vamos lá que a edição 2025 está na cara do gol já. Estamos chegando. Estamos chegando. Bom, antes de mais nada, olha só, a gente estava conversando aqui no backstage, aqui, o Hilton Moreno já faz podcast há anos. Desde 2012. Desde 2012. 2012, olha só. E eu falei para ele que eu copiei ele, porque quando eu comecei, o primeiro podcast nosso foi em 2015, mais ou menos, e a gente publicava no SoundCloud por causa do Minuto News. Olha só, que era um produto do portal HM News na época. Era o nosso projeto à frente do tempo. À frente do tempo, com certeza. Bom, mas vamos fazer o seguinte então. Vamos lá. Hilton, eu sei que todo mundo aqui já te conhece, mas eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho sobre as iniciativas aí ao longo dos anos das décadas. Ixi, eu acho que vai ficar uns 3 horas e meia para começar o podcast. Só para começar. Vamos lá, se apresenta para o rapaziada. Obrigado pela oportunidade, Everton, pelo convite. Bom, eu sou engenheiro eletricista, técnico em eletrônica, depois engenheiro. Eu sou apaixonado por elétrica, enfim, então eu já sabia o que eu queria ser quando eu nasci, então não foi difícil. Aí eu trabalho com normalização técnica, consultoria para empresa, etc. E desde 2014, junto com o Marcos Orsolon e agora o Pietro, a gente é dono da revista Potência. E dentro da revista Potência, fora a revista e várias coisas que a gente faz, a gente tem uma área de educação, que é a Unipotência, e tem a área de eventos, né? E a gente passou muitos anos fazendo eventos itinerantes pelo Brasil, chamava Fórum Potência. Fórum Potência, participei de vários. Fizemos 50 eventos Fórum Potência, e aí a gente deu um tempo no Fórum Potência e em 3 anos atrás a gente fez a primeira edição da Expo Elétrica, que mudou um pouco o conceito dos eventos que a gente fazia, acho que a gente vai falar sobre isso aqui, né? Exato. E aí, hoje a gente está na 3ª edição da Expo Elétrica, então talvez a gente possa concentrar o papo aqui um pouco mais na Expo, porque acho que a galera aí vai gostar disso aí. Desde o início, eu quero falar para vocês que aqui na descrição, ou em algum lugar desse vídeo, tem um link para você se inscrever na Expo Elétrica, que vai acontecer agora em 2025, já é agora em julho, né? Então, assim, fica ligado. Você tem que participar lá dentro e a gente vai explorar aqui tudo que você vai poder encontrar dentro da Expo 2025, certo? Bora lá. É 15 e 16 de julho, então tá chegando. Tá na cara do gol ali, 15 e 16 de julho. Mas vamos falar da Expo, então? Olha, o Gabriel até colocou umas imagens aqui. Olha só vocês fazendo aqui o credenciamento na 2025, né? Mas vamos lá, olha só. Hilton, quando a gente fala da Expo Elétrica, como é que surgiu de fato essa ideia e qual que é a missão dela dentro do processo, do produto e do serviço que vocês possuem na revista Potência? É interessante isso, porque o que acontece? Eu, por muitos anos, lá nos anos 80, anos 90 e tal, eu era o coordenador de um congresso técnico dentro de um evento que talvez os mais experientes aqui da audiência lembrem que chamava ENIE, Encontro Nacional de Instalações Elétricas, que era da revista Eletricidade Moderna. Sim. Eu era o coordenador técnico do congresso, então eu participei do ENIE praticamente desde a versão número 1 do ENIE. E o ENIE o que era? Encontro Nacional de Instalações Elétricas. Então o ENIE sempre foi um evento focado em instalações elétricas. Certo. O ENIE, felizmente, para a revista Eletricidade Moderna, é nosso concorrente, mas não é inimigo, somos muito amigos, inclusive. O ENIE cresceu tanto que o ENIE virou a Intersolar. Ah, é? Porque aí chamou tanto a atenção que o pessoal da Alemanha, a organizadora da Intersolar lá no mundo, negociou com a Eletricidade Moderna e o ENIE virou a Intersolar. No primeiro ano a Intersolar veio só como um congresso,
Depois foi, aí acabaram, a Intersolar virou uma feira, e a Intersolar foi um sucesso tão grande que acabou praticamente absorvendo o Eni. Sim. E aí, nessa altura eu não estava mais lá, mas ficou aquele vazio de cadê a nossa feira de elétrica? Uhum. Aí o que acontece? Na revista Potência, a gente criou o Fórum Potência. Sim. E fizemos 50 edições, como eu disse, pelo Brasil. Era itinerante. Itinerante, cada mês numa cidade, enfim. Exceto a região norte, a gente foi para todos os lugares. Só que o que era o fórum? O que é o fórum ainda? A gente pode voltar até a fazê-lo algum dia. O fórum, ele é um congresso técnico, então, ele é um auditório onde tem palestras, e nos intervalos, o pessoal sai para o coffee ou para o almoço, e na saída tem uma pequena área de exposição com uns balcões, literalmente balcão, é uma mesinha onde as empresas faziam lá a sua exibição de produto. Exato. Então, o Fórum Potência sempre foi um congresso técnico que nos intervalos tinha uma pequena exposição de produtos. Sim. Isso rolou legal, 50 edições, a gente teve 15 mil pessoas ao vivo somando isso tudo, foi super legal. Só que aí duas coisas. Primeiro, 50 edições, já era mais do mesmo. Sim. E eu sempre fiquei com aquela pulguinha ali, cadê o Eni? Cadê o Eni? Cadê o nosso evento? Cadê o evento nosso, do eletricista, da elétrica? Cadê o nosso evento? Uhum. Então, calhou que a gente, então, juntando isso tudo, 3 anos atrás, a gente tirou da caixinha o projeto Expo Elétrica, que sempre existiu, mas estava esperando a hora dele. Certo. E aí, o que é a Expo Elétrica? É uma feira que também tem um congresso. Mas o que o pessoal precisa entender bastante, é isso que nós estamos construindo com o tempo na Expo Elétrica. A Expo Elétrica é uma feira de instalações elétricas. Tanto é que o slogan dela é a feira do mundo das instalações e dos materiais elétricos. Perfeito. Então, que, em paralelo, vida separada, tem um congresso muito forte, muito técnico e tal, mas a Expo é feira. É feira. O nome literalmente. Expo. O outro é Fórum Potência, que é um fórum. Sim. A Expo é Expo, né? Que é uma feira mesmo, inclusive a estrutura dela é incrível, né? Qual que é o espaço atual, de quantas empresas vão ter nesse próximo? Então, esse ano a gente está esperando, já estamos quase batendo lá 50 stands. 50 stands. Que vão representar mais ou menos umas 60 marcas. Um ou outro stand tem 2 empresas compartilhando, então a gente vai ter umas 60 marcas, uns 50 stands. E começamos, 2 anos atrás tinha 20 stands. O ano passado já teve 40, esse ano 50. E depois, mais para frente, a gente fala do que nós estamos aprontando para o ano que vem. Opa, beleza, então, vamos entender. Lembrando aí. que desde a primeira, um desses stands é o da Sala de Elétrica. Desde a sala, isso aí. E nós vamos estar lá em 2025, obviamente, esperando vocês no nosso stand lá. Isso aí. E, assim, eu vou falar um pouco, então, sobre a minha percepção, principalmente em 2024, a respeito de como foi ali essa questão da feira. A minha percepção é que, de fato, é uma feira que está com o objetivo de trazer ali elementos, marcas e pessoas da elétrica. Desse conglomerado que é instalações elétricas. Mundo da elétrica. Exatamente, né? E aí, quando a gente para analisar isso e o nível de qualidade que ela acaba proporcionando para quem visita, para quem está expondo, é absurdo. Por quê? Tem várias feiras. Vou na FEICOM. Só que aí a FEICOM, ela tem tudo e tudo misturado. Né? Vocês conseguiram, na verdade, concentrar a nossa área dentro de um evento que proporciona para quem visita toda a parte de novidade, de marcas, de proximidade e de networking entre os profissionais, porque vocês estão focados em trazer marcas de qualidade lá dentro. Eu vi de perto que vocês estão tendo até essa curadoria de quem é que pode estar lá dentro.
Você tocou num ponto que a gente preza muito, é legal você ter feito isso. A gente já, desde a primeira edição, a gente já recusou empresas. Educadamente, é claro. Claro. Educadamente, mas porque é meio isso. E a palavra que você usou é perfeita, é curadoria. Tá. Então a gente quer... Ela tem 2 objetivos, e você descreveu perfeitamente. Um é foco. Legal. De novo, Feicom, uma feira excelente. Cada ano que passa está ficando melhor, mas é de tudo da construção. Exato. A feira FIE, Indústria Eletroeletrônica, idem, só que ela é um pouco mais voltada para energia, engenharia, GT, um pouco de D, pouco de instalação. Agora, feira de instalação elétrica, o que a gente quer é que a Expo Elétrica seja o que é a Intersolar, mais uma vez voltando. Legal. Alguém hoje em dia fala, eu quero saber o que está acontecendo em fotovoltaico. Vai lá. Intersolar. Exato. Não tem o que ficar procurando. Exatamente. O que a gente está construindo eu quero saber o que está rolando no mundo das instalações elétricas. É a Expo Elétrica. Expo Elétrica. Pronto, é ali que você tem que ir. Então, e já está acontecendo isso, né? Já aconteceu da primeira edição para a segunda, dobrou o número de stands e de participantes. Da segunda para a terceira, dobrou o número de stands e de participantes. Sim. E a gente já percebe que a Expo Elétrica já está meio que fazendo parte do calendário das pessoas e das empresas. Exato. Esse ano, por exemplo, a gente teve muitas empresas que nos procuraram para participar. Isso então, é muito bom. Isso é fantástico, né? Então, assim... Já entrou no radar, já entrou no calendário, parece que o pessoal entendeu essa proposta. Sim. Então, o que a gente quer construir, estamos indo bem, né? É isso. Pensou em instalação elétrica, é a Expo Elétrica, é isso. Show. Mas eu estou bem impressionado, inclusive recebi no meu stand visitas de empresas que estavam lá, vendo a feira o ano passado, falando assim, deixa eu ver como é que é a feira, para poder... vir o ano que vem. E aí eu fiquei sabendo que no dia já estavam fechando a participação de 25 para não ficar sem stand. A gente teve das empresas que já estão confirmadas agora, que são muitas, acho que foi mais ou menos 60% fecharam no dia da Expo do ano passado. Será que foi bom? Então, isso eu acho que quer dizer alguma coisa, né? É isso aí. E muitas fizeram isso, muitas que estiveram lá para entender a feira, a gente fechou também. É isso aí, cara. Então, e já temos outras que disseram, esse ano a gente não vai poder, porque lá, mas vamos passar lá, porque nós queremos estar. Então, assim, parece que pegou. Parece? Ailton, por favor, né? Você está sendo modesto demais, a verdade é essa. Então, você sabe que a nossa audiência, ela é esmagadoramente falando eletricistas, né? Aí. E aí, quando a gente observa esse ambiente da feira, de instalações elétricas, o eletricista tem toda a sintonia. Match. Exatamente. Agora, o que você acredita, dentro do raciocínio lógico da construção da feira em si, que são as oportunidades para o eletricista lá dentro da feira? Então, antes de responder isso, nas 2 primeiras edições, a eletricista foi, como grupo de profissional, o maior que a gente teve. Sim. Em percentual de participação, depois seguido bem de pertinho pelos engenheiros eletricistas. Então, isso deu quase 70% do público. Eletricista e engenheiro eletricista. Que legal. Validando o objetivo da feira. E mais uns 15% técnicos eletrotécnicos. Então, assim, o público entendeu que é a casa deles, né? Para eles. O que o eletricista vai ter lá, que é a pegada, sempre foi a nossa pegada na revista Potência, a minha, enfim, e é a da Expo mais do que nunca. É a parte prática, é a experiência de você estar lá e falando pro eletricista. Você está lá, primeiro, você vai encontrar um monte de outros colegas. Com certeza. O network, o relacionamento é absurdo, porque é muita gente da mesma profissão ali, da mesma atividade ali. Então, primeiro, network. Segundo, o que a gente, inclusive, nesse lance que você falou de curadoria, a gente faz muito com as empresas, é sugerir, e a maioria já fazia isso e outras também começaram a fazer, que o stand dele seja o mais prático possível, o mais mão na massa possível,
Alguns dá para ser mão na massa de até fazer alguma montagenzinha, mas outros são mão na massa de poder pegar lá o produto, virar, tirar. Então a gente dá essa dica para o pessoal, e eu diria todo mundo que tem essa pegada, né, de ter produto para o eletricista mexer, virar, abrir, quebrar, parafusar. Então a gente orienta e tem sido assim, a gente percebe que o pessoal entendeu. Sim. Outras empresas, elas têm feito, estão começando também a fazer cursos muito rapidinhos dentro do stand, independente do que rola no auditório. Então, sim, o eletricista tem a oportunidade ali de aprender alguma coisa um pouco mais estruturada, né? Sim. No stand da Electricity, por exemplo. A Electricity. Cara, primeiro que a do Niran, ele é incrível, né? A parte, o que ele faz ali é bem diferente, é muito legal. Então é basicamente um treinamento ali sobre a parte de aterramento, de arco voltaico e assim por diante. Né? E esse ano, depois a gente até pode falar 2 minutinhos sobre ele, porque a proposta esse ano é a mesma, só que diferente para a Electricity, que vai estar lá. Legal. O teu stand ali é fundamental para isso. O ano passado, quando vocês trouxeram essa questão da parte de mão na massa lá dentro, a gente conversou e entendeu internamente aqui, bom, vamos fazer isso e vamos trazer ali a questão deles poderem usar os nossos simuladores de prática, né? E aí foi incrível pra gente. Sabe, as pessoas conseguirem validar que é possível fazer a prática online, sabe? A gente já teve várias dessas conversas aí nos backstages das nossas histórias de relacionamento aí, né, Hilton? Mas poder trazer isso para quem ainda não é aluno da sala de elétrica foi incrível. Então, assim, isso que o Hilton falou faz todo o sentido. Ele falou pra gente no ano passado, a gente validou com ele a ideia de colocar a parte de simuladores de prática lá, e falou, não, é isso mesmo que eu quero, vamos pra cima, e deu muito certo. Eu passava de vez em quando ali, várias vezes gente no corredor, meio que fila, Isso, foi legal. E aí, então assim, pro eletricista, que acho que é o que interessa, né, é menos papinho e mais ação, né, essa é a proposta da Expo, né? Sim. Eu acho que vocês transformaram num evento que ele é menos comercial. Isso. E mais... técnico. Mais educativo. Acho que é essa a palavra. Porque a gente já tinha essa pegada, sempre teve, no Fórum Potência. Sim. Porque o Fórum Potência era assim, as palestras no auditório, uma parte das palestras era feita por, a gente chama de neutros consultores, tal. Você chegou a fazer palestras lá, então pessoas não diretamente ligadas a uma marca, mas muitas palestras eram de marcas, de profissionais, só que a gente também, nesse lance da curadoria, orientava o pessoal, e a maioria absoluta seguia, de que, tá bom, você é ligado a uma marca, mas dá uma palestra com conteúdo. Exato. Uma palestra que seja a palestra da marca, mas o conteúdo faça neutro. Exato. E então os nossos eventos sempre têm essa pegada de ser educativo e, claro, as marcas vão se beneficiar mais ainda por esse motivo. Por esse motivo. Exato. Não quando é aquele você negócio ensina... de ficar só querendo vender. Eu lembro, por exemplo, como você disse, eu fui palestrante em alguns eventos do fórum, e teve uma empresa em particular que me contratou em um dado momento, que foi a Altronic. Aí ela veio com a proposta, e conversando ali eu falei, cara, olha, vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse contexto aqui, vamos fazer uma palestra sobre proteção de motores, eu vou ensinar essa galera por que o motor queima. E aí deu muito certo essa palestra. Ao invés de ser expositiva, a gente fez de educacional ali, foi muito boa. Se eu não me engano, foi até em Minas Gerais essa palestra. Eu lembro disso, acho que foi exatamente Belo Horizonte. E eu acho que foi uma das palestras assim mais bacanas que eu fiz assim de conteúdo técnico para as empresas, porque eles também foram totalmente receptivos à minha ideia. Né? E o retorno para a empresa é muito melhor. Todo mundo vai saber que nesse caso foi a Altronic, mas o conteúdo foi muito especial, muito neutro no sentido de dar conteúdo. Aprenderam. Exato, é isso aí. Que é o que vocês... toda conversa com você é um aprendizado incrível, né? A gente estava conversando aqui, a gente faz o podcast, aprende com você, no fórum aprende. Então assim, você tem essa questão, porque você também tem essa linha educacional, você é conhecido como professor Hilton, não é o engenheiro Hilton. Não, então. Aliás, aproveitando, quer me elogiar, me chama de professor Hilton, engenheiro, não.
Então, porque antes de eu nascer eu já era professor. Então, na verdade, eu sou professor, eu nasci professor e eu tenho uns disfarces de engenheiro, de não sei o quê, revista, organizador, mas é disfarce. Eu sou professor. Realmente. E, na verdade, outro dia eu ouvi um cara falando que me definiu melhor ainda. Mais que professor, eu sou um explicador. Explicador. Eu gostei mais disso. Mas isso aí faz todo sentido. Mais que professor, é um explicador. Para vocês aí faz todo sentido, né? Exato. Imagina que o Wilton não é nada mais, nada menos do que o cara, um dos caras mais importantes da NBR 5410. Não falei nenhuma besteira aqui, Wilton. Eu não vou ser modesto, é verdade. É verdade. Então, assim... E agora, em fevereiro, eu assumi a coordenação. Então, agora eu estou coordenando essa comissão. Aí, olha só com quem eu estou sentado toda aqui. De baixa tensão, não só a 5410. Todas as normas de baixa tensão, veículo elétrico, fotovoltaico, local de afluência de público. Tá embaixo das asas agora. Tá embaixo ali sob nova direção. Parabéns, por nada mais justo, né? Eu observo isso como além de uma pessoa que representa de verdade ali essa questão técnica no Brasil, ainda uma pessoa que gosta, mas tem, desculpa a palavra, mas tem um tesão, né? Tesão. É isso. Então, tesão por elétrica, é isso mesmo. Tá muito bem arrumada ali, né? Bom, retomando um pouquinho sobre essa questão do eletricista dentro da feira, quando a gente observa assim o ambiente, o networking gerado, conhecer novidades e tudo mais, o que ele pode esperar, por exemplo, do que tá por vir agora em 25 dentro da Expo Elétrica? Então, a gente primeiro, como você falou no comecinho, a gente tem marcas bem importantes, não vou citar agora aqui, porque senão eu vou esquecer alguma e tal, mas marcas bem relevantes do mercado, empresas que já estiveram, outras que estão chegando ali, que estão trazendo novidades, além de continuar reforçando o que elas têm, trazendo novidade nessa área de material elétrico, seja proteção, cabo, enfim. Nessa área de instalação elétrica, métodos construtivos, identificação, a parte de ensaios também, instrumentos, a gente vai ter esse tipo de coisa. Então, novidade em termos de produtos, né? Efetivamente, tecnologia, novas aplicações. Isso vai ter lá e, assim, eu diria que praticamente todas as áreas de material elétrico que a gente pode se imaginar, tem pelo menos uma empresa ali representando. Então, isso meio que está garantido que ele vai ver ali coisas, ou coisas consolidar o que ele já sabe, ou ver novidades. Legal. Atrações, podemos chamar de atrações, uma é o seu stand, o stand da sala elétrica, e depois você fala o que você vai fazer lá. Sim. E o outro é o Adoniran, o canal Electricity, que esse ano a gente fez um modelinho um pouquinho diferente com eles, que foi assim, a gente contratou a Electricity para fazer apresentações lá durante o dia, e então dividiu em sessões. Então vão ter 4 sessões num dia, 4 no outro, de 1 hora. Legal. E nessa 1 hora, o Adoniran e a equipe dele vão ficar lá fazendo testes disjuntor, DR, a FDD, que quem conhece, quem sabe o que é a FDD, pouca gente sabe ainda, e mesmo quem sabe, não sabe. Estamos discutindo aí na norma se esse treco vai, não vai, enfim, vai ter teste lá, mostrando, ensinando o que é a FDD. Então a gente vai ter lá uma parte extremamente prática ali, propiciada por esses ensaios, kits novos que foram montados, né? Então a gente tem, por um lado, eles vão conhecer um monte de produtos e novas tecnologias, por outro lado, lá na parte da eletricista, eles vão ver o ensaio, ver como aquilo funciona, cabo e tudo. Na prática mesmo. O Adoniran vai lá e dá um curto lá, simula um choque, enfim, né? A FDD, a descarga ali, um arco, assim, caramba, onde você vê isso assim? Não vê. Concentrado, não vê, né? Vai ser na feira, na Expo Elétrica. E aí tem um outro assunto que é assim, caso algum eletricista queira um pouquinho mais conhecimento, ficar lá mais tempo, a gente aí tem o fórum.
Um pouquinho mais? Você foi modesto agora, hein? Então, são 2 dias, então 36 palestras. Eu não vou nem pedir pra você falar. Não. Eu tava dando uma olhada ali um pouquinho de como é que vai ser o... Nossa, então, muito mais. Então. E aí, então, se quiser, ainda tem o fórum. E aí, qual é o lance do fórum? Dá tempo de ter todo o aprendizado do auditório e ainda por cima visitar a feira, ver todas essas atrações, ver tudo. Então, uma coisa não concorre com a outra, mesmo quem quer curtir as apresentações, dá tempo mais do que suficiente de também aproveitar a feira. Tá? A logística está muito bem estruturada ali. O lugar é grande, mas não é absurdo, assim, ninguém se perde lá dentro, as coisas estão relativamente perto, ali é muito fácil a infraestrutura, o almoço é um shopping, né? Então ali é muito fácil, quem passar o dia, em si, estacionamento é fácil, chegar de metrô é fácil, chegar de ônibus é fácil, ali na Avenida Paulista, na saída da Estação Consolação do metrô, bem pertinho. Então, tudo ali é fácil, né? Então, e aí aproveitando, se a gente vai criar um cupom para a Sala da Elétrica, porque a exposição é gratuita. Legal, vamos lá então. Mas o auditório, se alguém quiser, a gente prepara um cupom depois e você oferece para quem se interessar. Legal, vamos fazer o seguinte então aqui agora, que a gente aproveita e faz um corte aqui desse trecho do podcast. Então olha só, se você quiser participar da Expo Elétrica e ter acesso ao fórum que acontece nesses 2 dias com 36 palestras técnicas, faz o seguinte, né? A gente vai deixar nesse vídeo aqui um link, um código, dá um comentário aqui, faz alguma coisa para que você receba esse cupom aí com um desconto para ter acesso às palestras também. Bacana, porque a feira é gratuita, mas você pode também investir e ter acesso a esses 36 conteúdos incríveis que vai ter lá dentro da Expo Elétrica, certo? Fechou. Eu nem tava sabendo disso, hein? Não, foi agora. Apareceu agora aqui. Agora, tô até com medo. O Pietro que se vira agora. Mas eu tô com medo, porque assim, o auditório é 250 pessoas. Depende do que acontecer aqui, não vai ter fila para entrar no auditório. Eu não sei. Bacana, vai. Vamos fazer Mas a condição é, se usar o cupom, é para aparecer, porque senão vai estar tirando o lugar de alguém. É isso que eu falo normalmente, porque tem uma galera que compra o acesso e não vai, cara. E não vai. E a questão aqui, pessoal, não é... pelo menos eu considero que seja parecido com o que a gente entende aqui. Ontem a gente fez uma aula, 300 pessoas pagaram R$20 para estar conosco nessa aula. Veio 150. Como é que pode uma coisa dessa, né? É isso aí. Não é questão de ganhar dinheiro, não é o dinheiro. Não, é a presença de vocês dentro do evento. Porque vocês são a peça principal, porque a formação que está sendo feita lá dentro é para você. Exato. Então tá aqui na descrição, tá aqui no link, dá um jeito de ter acesso a esse cupom, esse super desconto que vai ter para você aqui, mas compre e vai. É isso aí, aparece lá, pô. Exatamente. Bom, legal. Então, de novo, né? Os links estão aqui para você se inscrever gratuitamente para a feira, para você também ter acesso ao cupom com desconto aí, para ter acesso ao fórum também, tá? Pra gente conduzir aqui, eu vou falar o seguinte, ó, a Sala da Elétrica vai ter um stand lá, novamente, como foi o ano passado, e nós estamos preparando para vocês, lá dentro, uma nova experiência também de fazer as práticas através dos nossos simuladores de prática profissional, porque é um dos... A gente tem um carinho por esse negócio, cara, né? Inclusive, uma das minhas decisões de colocar, enfim, em 2022, o curso de NR10 no ar, foi o fato de ter finalizado a questão de simulação de prática. A gente teve uma conversa sobre isso uma vez no WhatsApp. Falamos, né? É verdade. Eu mandei uma mensagem pro Wilton uma vez, o Gabriel, eu abro no coração aqui pra vocês todos, na verdade. Assim, Wilton, na moral, olha só, eu tô com uma ideia aqui de fazer um simulador de prática para simular combate a incêndio, primeiros socorros, a parte de acidente de origem elétrica. Ao invés de ficar mostrando vídeos de acidente, fazer o pessoal ter uma experiência dentro de uma estrutura de treinamento, para que dessa forma eu possa ter coragem de colocar um curso de NR10 no ar. E aí eu mandei um áudio pro Wilton falando, o que você acha? Ele falou, não, bacana, gostei da ideia, ele deu o feedback dele, e aí com base no feedback dele eu resolvi fazer o curso de NR10 da Sala da Elétrica, porque eu fui professor de NR10 de sala de aula. E eu sei o quanto é chato para o aluno e para o professor. E se eu via na sala de aula aquelas pessoas assim, fingindo que estava assistindo o curso, eu ficava imaginando na internet. Então, eu tentei
Eu acho que eu consegui, né? Mas eu tentei trazer para dentro da experiência ali de ensino EAD, o NR10, como uma forma gostosa, compreendível de fato. Então, e além de compreensível, por exemplo, até hoje, eu, Wilton, né? O Wilton e a empresa, a gente nunca entrou em NR10. Legal. E não é por nada, mas por quê? Eu considero a NR10 uma coisa muito séria para você ensinar. Uhum. E presencialmente nem se fala, mas no EAD era assim, quando você contou na época, esse é o caminho, o que você fez é o certo, porque você só, entre aspas, falar de NR10, cara, eu acho muito irresponsável. Arriscado. Arriscado e irresponsável. Fazer o que você fez com o simulador, aí sim, aí rola um EAD de NR10. É isso aí. Então, incrível, mais do que parabéns pelo trabalho. Aí sim dá para validar um curso desse. Legal, mas vamos pro assunto, pro nosso podcast. Eu sou professor também, aí sai pelos cotovelos às vezes, né? Exatamente. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre a tendência, o futuro. Eu quero falar sobre o futuro da feira, da Expo Elétrica. O que tá na mente, assim? Porque eu quero que as pessoas vão nesse evento de 25 e vejam o quanto que mudou em relação ao ano passado. Mas e qual que é a expectativa que a gente pode ter para os próximos passos, Wilton? Então, para quem já conhece, quem já esteve, esse ano ele vai ver uma feira maior. Sim. Uma feira com layout ligeiramente diferente, assim, uma circulação melhor, mas não que tivesse ruim, muito pelo contrário, mas vai estar bem melhor. Então, uma parte de credenciamento bem diferente esse ano, mais rápido, mais ágil, etc. e tal, blá, blá, blá. Então, já melhorias e uma feira um pouco maior do que o ano passado. Então, ano passado teve 40 stands, esse ano vão ser 50. A gente teve 4.000 pessoas quase, estamos trabalhando para ter 6.000 esse ano, então mais gente. Legal. Só que o que a gente já projetou para o ano que vem e já estamos trabalhando para isso. A feira está, o ano que vem, com esse ano 50 stands. O ano que vem, no mínimo 70, mas o projeto é 100 stands. Então a gente já tem o layout pronto da Expo Elétrica para o ano que vem, com 2 versões. Uma versão para 70 stands. Tá. Essa parte sendo vendida, a gente abre mais uma parte da feira para chegar a 100 stands. Ótimo. Isso implicou a gente mudar, inclusive, de andar no Frei Caneca. A gente está no 4º andar, a gente está indo para o 5º andar, que tem o dobro da área do 4º andar. Então, a gente quer praticamente dobrar o tamanho da feira e se esse ano a meta é 6.000, a gente quer pelo menos 10.000 pessoas ano que vem passando por lá. Ótimo. Então, assim, só que a gente tem uma certeza muito clara sobre se isso é viável ou não. É o que vai rolar esse ano na Expo. Exatamente. Então, se esse ano a Expo for muito legal, como a gente está trabalhando e tendo a ajuda de todos vocês para isso, a gente tem muita confiança que a gente consiga dar esse passo maior na Expo, né? Em 26. Em 26 e... Dando esse passo, a gente entende sim, a Expo está consolidada, virou realmente a feira da turma de elétrica, e aí a nossa ideia é consolidar esse tamanho de feira, 100, 120 stands, que acho que é o máximo que cabe ali, sim. E mais ou menos ficar nesse tamanho por um bom tempo para consolidar, etc. A não ser que, óbvio, tem uma grata surpresa e precise mudar, aí nós vamos ter que mudar o local, não cabe mais no Frei Caneca. Legal. Então, quando a gente mudar do Frei Caneca é porque a coisa... Exponencialmente, né? Mas a gente quer... Lembrando, né? Voltando no comecinho, né? O quando ele começou no Centro de Convenções Rebouças, na Avenida Rebouças. Eram 15 stands, o maior stand acho que era 6 metros quadrados.
Quando o Eni foi absorvido pela Intersolar, eles estavam fazendo no Expo Center Norte, tinha mais de 500 estandes. Eu lembro. Então, assim, saiu de 15 estandes de 6 metros para mais de 500 estandes no Expo Center. Então, tem espaço para um evento, tem espaço no Brasil para um evento só de instalações elétricas com 500 estandes e 40 mil, 50 mil. Tem espaço. Tem espaço, tem público. Não precisa ir longe. Se você pegar as pessoas que seguem a Sala Elétrica, que seguem vocês, que seguem... São todos interessados diretamente no produto elétrica. São centenas de milhares. Centenas de milhares. Se somar, dá milhões. Milhões. Exatamente. Milhões. É só você dar uma olhada nos influenciadores digitais que tem no Brasil hoje. Então... Com certeza tem espaço, mas se você parar para analisar e olhar o que está acontecendo nas últimas edições, você está dobrando. Dobrando todo ano. Então eu tive a honra de poder receber porque a gente tem bastante relacionamento com empresas. Com certeza. Algumas empresas falam assim, e aí, o que você achou? Eu falei, mas você está perguntando para mim? Pergunta para o Wilton, né? Vai lá falar com o pessoal, até tive uma conversa dessa com você, mas... E as empresas realmente se interessando em, olha só, essa feira parece interessante pra gente também, vamos lá. E eu não sei quem é que tava nesse podcast, essa etapa aqui, se você tá numa empresa que tá pensando, você está vacilando, na verdade, porque era pra estar lá. E deixa eu te falar uma coisa, nessa linha, complementando pro pessoal que é de empresa, que é o seguinte, vamos falar pegando, por exemplo, só 2 assuntos, tá? Que tem a ver com a Expo. Veículos elétricos e fotovoltaico. Show. Tá bom? Então, o que acontece? Vamos falar só de fotovoltaico, depois vai para o outro. Fotovoltaico, de novo, voltando... Você falou, fotovoltaico, que feira vem atualmente? Intersolar. Nenhuma dúvida sobre isso. Agora, dentro do mundo fotovoltaico, você tem a instalação, você tem que puxar fio, tem que botar uma caixa, tem que instalar um disjuntor. Isso não é na Intersolar. Não é. Isso é na Expo Elétrica. Então, a Expo trata de fotovoltaico, trata o que de fotovoltaico? A elétrica. A Intersolar fala dos módulos, fala disso, fala daquilo, fala... Mas quem fala de puxar fio do fotovoltaico? Expo Elétrica. Expo Elétrica. Veículo elétrico, tem feira da Associação Brasileira de Veículo Elétrico para falar do carro, do veículo. Quem fala da instalação elétrica para chegar na estação de recarga? A Expo Elétrica. Então, principalmente o fórum. O fórum e começamos... Por exemplo, a gente vai ter a Weide Miller, é um dos expositores, tem as estações de recarga e tem... Então, assim, a gente também tem em áreas que aparentemente a pessoa fala, isso não tem nada a ver com a Expo ou com instalação. Tem tudo a ver, porque... Olha só, essa semana, um eletricista que é aluno nosso me chamou no WhatsApp e falou assim, Everton, é o seguinte, você pode me ajudar? Porque tem um condomínio onde eu estou. Isso aí tá sendo muito. Que eles querem instalar os carregadores elétricos, só que eu preciso fazer um estudo de viabilidade ali da infraestrutura elétrica para eles. E aí eu recomendei ali, aproximei eles do time da Minipa para fazer uso de um analisador de energia. E aí, com base nisso, ele vai tomar a decisão de fazer, o condomínio vai tomar a decisão de fazer as instalações. Só que a instalação tem que ser feita da maneira correta. Exato. O meu maior medo, vou ser muito honesto aqui, eu abri um coração aqui para esse negócio agora aqui, ó. Meu maior medo com os carregadores elétricos é que aconteça o que a gente viu acontecer com a parte fotovoltaico. Epa! Que o que a gente viu de instalação, o que a gente vê de instalação errada, sem pé em cabeça, sem segurança, e instalação de fato errada na parte elétrica, cara, virou um negócio de investimento e não virou um negócio de elétrica. É isso aí. Né? E meu medo é os carregadores elétricos ter esse mesmo sintoma. Então eu vejo que as marcas estarem em um ambiente onde eu vou expor para o profissional que já está formado no mercado, cara, é uma das melhores coisas para não queimar o próprio nome com as instalações. E a tecnologia, né? O pessoal vai ficar com medo de veículo elétrico ou de carregador porque alguém fez bobagem, né? Exatamente. Essa área hoje é a mais fértil
para fazer coisa errada. E eu tenho acompanhado muito de perto essa área de veículo elétrico, da elétrica de veículo elétrico. Sim. Cara, assim, tem muita gente fazendo coisa errada. Aí, ó. E o lugar ali pra gente conversar, já que estamos aqui, é a Expo. Porque, legal, o veículo elétrico fala em outro lugar, o carro, a marca lá, isso é outra história. Mas... levar o fio, a proteção, DR tipo A, tipo F, tipo B, onde fala isso? É na Expo. Na Expo. Então, esse é o olhar atento para quem é de empresa, que aproveita a oportunidade, que é isso, tá? Não é porque você é de fotovoltaico que não tem nada a ver com a Expo, não é porque você é de veículo elétrico que você não tem, porque tem que chegar com os fios ali. Exatamente. Então, essa é a oportunidade. Não, bacana. Eu quero só corroborar novamente com isso, porque se existe uma coisa importante para as marcas, é estar próximo dos profissionais que fazem uso do produto. Exato. Direta ou indiretamente. E o carregador elétrico, o fotovoltaico, tem que se atentar em não só ficar se relacionando com um empresário investidor. Se relacionar com um profissional técnico que está, de fato, colocando a mão na massa naquele produto ali. E nesse cenário o cara é o eletricista, né? É ele que vai lá e vai ligar a tomada, ali, modo de dizer. Exatamente. Então, Expo Elétrica, de fato mesmo. Bom, bacana. Olha só, esse podcast aqui deu assunto. Dava pra fazer algumas sessões aqui de vários podcasts, né? Agora, a gente pode fazer um convite especial aqui pro eletricista, porque agora sim, a gente já falou um monte de coisa, mas... o eletricista hoje, para ter acesso à Expo Elétrica, ele, só recapitulando, ele tem o acesso à feira, que é gratuita, ao fórum, que ele vai ter um desconto aqui com a gente, né? O Pietro surpresa, Depois eu aviso o Pietro. Tá. Mas ele tem um limite, uma data, ele pode... Como é que funciona? Legal. Então, o evento é 15 e 16 de julho, agora, lá no Expo Frei Caneca, ok? Ok. Pertinho da estação do metrô, etc e tal. Ele pode se inscrever, inclusive, lá na hora. Não deu tempo, esqueci, minha internet deu pau, enfim, ele pode se inscrever lá na hora, se quiser. No credenciamento? No credenciamento, chega lá, documentos, coisa bem simples, mas o ideal, claro, é se inscrever antecipadamente. Vai no site expoelétrica.com.br. Vai estar passando aqui para vocês também. Isso aí. E nesse site tem duas opções. Uma é visite a feira, que é a parte gratuita. Entra ali, dá os dados básicos ali, pronto, já é gerado, inclusive um QR Code, enfim, o cartão dele já é gerado para entrar na feira. E tem uma outra parte que é o fórum. A parte de... Então tem dois campos bem separados, Expo 100% gratuito, e o fórum a gente vai liberar um cupom com um descontão bem bacana para participar. Então, se puder fazer isso tudo com antecedência, melhor, ganha tempo, chega lá na feira, tal, já entra direto, não tem muita burocracia. Deu algum problema e tal, chega lá na hora também, faz na hora e entra. Então, não, perfeito. Só lembrando que tá chegando. Tá na hora, vai logo. Mas já se inscreve agora, aí a gente vai mandando lembretes para não deixar a pessoa esquecer. Então, quanto antes puder se inscrever, melhor. Exatamente. Então, fica o meu convite aqui para vocês visitarem a Expo Elétrica, visitar o stand da Sala da Elétrica também, visitar todas as empresas que vão expor lá. Lembrando que está diretamente ligado com o seu dia a dia, com você profissional. Eletricista, eletrotécnico, engenheiro eletricista, não importa se você é eletricista independente ou se você é CLT, trabalha em alguma indústria, vai estar alinhado com os seus objetivos profissionais e uma necessidade que nós temos de atualização, que é, para não ficar parado no tempo, você tem que se atualizar, cara. Então, vai lá, entenda o que está acontecendo com o mercado, entenda as novidades, entenda o direcionamento que as instalações elétricas no Brasil está tomando forma aqui, você precisa entender dessas mudanças. Então, esteja na Expo Elétrica, passa lá no stand, tomar um café para apertar a nossa mão e para fazer parte desse movimento, vou chamar de movimento. Gostei. Né? Gostei. O movimento que a Expo Elétrica está trazendo para dentro do mercado brasileiro e com um olho bem curador, assim, no que se diz respeito a gerar para você valor, para que você saia de lá com habilidades novas. A verdade é essa. Então eu lembrei de uma coisa, temos tempo? Puxa, com certeza. É assim, eletricista, que é o seguinte, a gente tem 2 stands lá na Expo, já estão desde a primeira também. Legal. Um é Eletricistas do Bem. Sim.
Pessoal do Eletricista do Bem, eletricistas voluntários que fazem instalação elétrica de graça para pessoas ou, enfim, para quem precisar, de graça. Então, você é eletricista, vai estar lá a galera do Eletricista do Bem. De repente, você gosta desse projeto e pode passar também a voluntariar na área de eletricista. Exatamente. E tem o outro que é o projeto Vida Melhor do Regis, também é eletricista, tem já um grupo dele lá, o Regis. Mesma coisa, o Regis também está engajado em trabalhos voluntários. Então, por que eu estou chamando esses dois casos? A gente tem 2 estandes ali de eletricistas. Então, se ainda tinha alguma... fora a sala de elétrica, né? Mas de prestador de serviço mesmo. Serviço. Então, se alguém ainda tem alguma dúvida se a Expo é para eletricista ou não, acho que não precisa ter mais, porque tem 2 estandes exclusivo para isso. Para isso, né? Fora todo o resto. Então, te vejo lá, não tem desculpa para não ir. Exatamente. Oi, Hilton, a gente tem uma rotina que todo final de podcast nosso, sim, nós compartilhamos um despertar que nós tivemos aqui. Tá. Então, alguma coisa que, para você, que nós conversamos, que despertou em você algo, compartilha com a gente aqui. Qual foi o seu despertar do podcast de hoje? Caramba, essa é boa, hein? É bom pegar de surpresa, né? Então, essa daí. Então, 1, 2, 3, 4. O que despertou em mim desse papo aqui? Então, despertou a vontade de que esse evento seja muito legal. Muito bom, isso aí. E que os eletricistas aproveitem, cara. É pra você se sentir em casa. Isso despertou isso, cara. Assim, eu vejo muito forte o movimento para engajar os eletricistas usando a Expo Elétrica como meio, cara. Muito despertou bom. Isso aí, essa vontade, eu quero ver todo mundo lá. Muito bom. E o meu despertar aqui fica para a questão da relevância e da importância que a feira tem para gerar valor para vocês no nível educacional, ensinar de fato e fazer com que vocês de verdade saiam de lá com novas habilidades. Acho que esse foi o meu despertar desse nosso bate-papo aqui. Legal. Hilton, muito obrigado pelo aceitar o convite nosso. Muito obrigado por estar aqui e obrigado por esse bate-papo incrível que nós tivemos. Everton e os amigos aí todos, obrigado primeiro pelo convite, obrigado por estar com a gente na Expo Elétrica. É muito, muito importante a participação de vocês. E, de novo, reforçando o convite para estar lá, brigadíssimo pela oportunidade, Everton. É isso, e parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, igualmente, né? Pessoal, não tem mais nada que dizer para você agora do que se inscreve, o link tá aqui em algum lugar, vai lá, vamos apertar as mãos e nos ver pessoalmente, não só aqui no digital, tá bom? Um forte abraço e nos vemos na nossa próxima quinta-feira, nosso próximo episódio do podcast Eletricista Classe A. Hilton, muito obrigado. Valeu, obrigado, Everton.